Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tem um Deus bom tem um dia bom. Em nome de Jesus eu creio que esse dia será um dia muito poderoso na sua vida. Não apenas esse dia, mas essa semana. Já declaro sobre a sua vida uma semana poderosa. Bom dia, Mônica, que alegria tê-la aqui nessa manhã. Bom dia, Edemilson. Nós declaramos sobre a sua vida uma semana poderosa. Onde você colocar a mão, vai prosperar. Vai prosperar porque Deus é bom, gente. Deus é bom. Nada tem o poder de nos parar. Nós estamos acima do nível da realidade. Porque nós vivemos na verdade. E a verdade sobrepõe qualquer realidade. Há um governo dentro de nós. A gente só precisa crer. O dia que a gente mudar a nossa mentalidade, onde a gente passa a crer mais do que fazer, a gente vai fazer mais. Mas enquanto a gente pensar que a gente precisa fazer para crer, a gente vai sempre crer menos. Bom dia, pastor Cícero. Aleluia. Deus é bom, né? Bom dia, Aline. Que alegria tê-la com a gente aqui. A gente iniciou agora aqui. E a gente sempre inicia com esse hino. Parece que a gente está chovendo no molhado, mas a gente não está chovendo no molhado. Infelizmente, muita gente precisa saber que Deus é bom. Eu tenho dito que melhor do que a gente relacionar com um Deus poderoso é a gente relacionar com um Pai amoroso. A gente precisa fazer essa transição dentro de nós, sabe, gente? De saber que a gente tem um Deus poderoso. Mas que muito mais do que um Deus poderoso, Ele é um Deus de família hoje. Ele é um Deus que deu o seu Filho para constituir uma família. Bom dia, Jaqueline. Que alegria tê-la aqui. E o Marquinhos está bem, a família. Deus é bom, né? Sua filhota. Deus é bom, sempre bom. Então, melhor do que a gente relacionar com Deus poderoso, que a gente sabe que Deus é poderoso, é a gente entender que Deus um dia, Ele decidiu, na verdade, desde quando a criação pecou, Ele programou a vinda de um filho para formar uma família. Então esse Deus de cima, Ele desce, Ele passa a habitar dentro de nós e tudo que Ele quer é que você entenda que o que Jesus fez naquela cruz foi reconciliar os Adãos, né, os filhos de Adão, que todos nós viemos dessa descendência, com o Pai e formaram uma grande família. Então esse Deus poderoso, Ele quer que você o reconheça hoje como um Pai amoroso, um Pai de amor, um Pai de mesa, um Pai que quer comunhão com a sua família, com seus filhos. Então Ele quer que a gente tenha muito mais uma mentalidade, um entendimento, uma revelação, uma fé de filho do que de servo, de filho do que de escravo. Entende? Então, quando você relaciona apenas com Deus poderoso, você está fazendo a sua vida, que poderia ser uma vida cristã, uma vida religiosa. Porque toda religião tem um Deus. Prova disso que o próprio significado de religião é religar o homem a Deus. Então, toda religião tem um Deus. Começa a observar. Seja Deus com D maiúsculo, D com D minúsculo, ou um monte de deuses, mas toda religião tem pelo menos um Deus. Você já parou para pensar nisso? Então Deus não está chamando a gente para mais uma religião. Deus não deu o Filho dele naquela cruz para ter mais uma religião na terra. Não, não. Toda religião, ela tem por si um Deus. Mas Deus, esse Deus, o verdadeiro Deus, Ele deu o seu Filho para que todo aquele que crê nele se torne um cristão. Todo aquele que crê em Cristo se torna um cristão. E aí a gente passa não apenas ter um Deus, mas ter um Pai.
Só o cristianismo que dá a nós um pai. Bom dia, Wagner. Bom dia, Elisa. Bom dia, Wesley. Que alegria tê-los aqui. Então, Cristo te deu um pai. A religião te dá um Deus, mas Cristo te dá um pai. Então, a nossa relação, ela precisa ser uma relação de paternidade, identidade e paternidade. Porque quando você entende que você é filho de Deus, você vive tudo que você viveu ou viveu a vida inteira na igreja como servo. Mas nem sempre quando você tem a mentalidade de servo, você vive como filho. Um filho vive como servo, mas nem todo servo vive como filho. Por isso que a gente precisa primeiro preocupar se o nosso entendimento, a nossa revelação, a luz que temos tido, o que temos aprendido está nos levando a uma consciência de filho de um pai. Porque presta atenção, quem tem um pai amoroso tem um Deus poderoso. Mas nem sempre quem tem um Deus poderoso tem um pai amoroso. Deus quer que a gente tenha essa consciência que ele desceu ao nosso nível. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para formar uma família. Ele deu seu unigênito para formar uma grande família e esse unigênito se tornar o primogênito, dentre muitos irmãos. E quando a gente tem essa consciência, querido, a gente vai para um outro nível. Nível de fé, não é o nosso assunto aqui? Nível de fé, nível de revelação, nível de intimidade. E por incrível que pareça, nível de serviço. Que é importante, sim, a gente ter um trabalho prestado a Deus. Porque só através do trabalho dos seus filhos é que a família cresce. Então Deus quer o trabalho, mas antes do trabalho ele quer a consciência. A pastor Cícero colocou aqui, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Que lindo, hein? Que texto, hein? A gente vai descobrindo, parece que é uma Bíblia nova que veio, né? A gente começa a ver alguns textos na Bíblia que parece que escreveram uma outra Bíblia. É impressionante. Eu já li a Bíblia 2 vezes, leio a Bíblia e não estava lembrando desse texto. Parece que surgiu esse texto, né? Então, assim, a Bíblia ela é repleta de revelações. É como se fosse uma grande estrada, né? Você vai andando e a cada momento que você anda tem coisas novas nessa estrada. Obrigado, Cissão, por essa palavra aí. Mas é isso. Então, acredite no que eu estou te falando. Você precisa mudar a sua consciência se não mudou ainda. Que você tem um pai, que tem uma mesa, que tem uma família. Que nessa mesa tem tudo para você comer, ao ponto de você estar tão saciado que você pode trazer mais pessoas para essa mesa. Lembra da Páscoa? Lembra da direção que Deus deu a Moisés, falando de Moisés aqui, para celebrar a Páscoa, mata um cordeiro, e se a família for pequena, traga mais. Então, a visão de Deus é formar uma grande família. E em toda a família tem pai, mãe e filhos. Só que na família de Deus, o pai é mãe, a mãe é pai. Então, nós temos um pai, que é o pai dessa família, que funciona como o amor de uma mãe. Tanto é que ele fala que se uma mãe esquecer do filho que amamenta, ele não esquece da gente. E a gente precisa mudar essa consciência. Parece que o que eu estou falando aqui é coisa boba. Querido, o que eu estou falando aqui é tudo para o Evangelho. É tudo para o seu entendimento, para a sua revelação. Por que hoje a gente está cheio de religiosos na igreja? Por não ter essa consciência. Ele consegue ter a consciência que o Deus dele tem poder para fazer tudo. Mas ele não consegue ter consciência que esse tudo de Deus foi formar uma família. Que ele veio formar uma família. Que eu e você, quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos. Não é o que João 1,12 diz para nós? Que quando a gente creu em Jesus e recebeu Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando é que nós vamos ter essa consciência plena? Não é uma informação, mas uma revelação, uma consciência, uma vida na vida, uma verdade dentro de nós, que nós somos filhos de Deus.
Filhos amados de Deus, independente de nós. Porque filho não escolhe pai, mas pai que escolhe filho. Então essa consciência precisa estar muito nítida no seu espírito. Precisa estar guardada dentro de você. Ao ponto de qualquer informação diferente dessa, você vai ser teimoso. Porque a fé é racional. A fé tem razão. E quem tem razão teima. A fé, ela não é emoção. A fé é razão. Você quer ver? Ontem foi dia de culto. Eu não sei como foi o culto onde você congrega. Eu não sei como que você saiu de lá. Mas tem gente que vai para um culto e o culto é tão bom que ele rodopia, ele pula, ele chora, ele grita. E é o culto. E aí tem aquele negócio, né? Ah, que bom a gente nem sair daqui. Como assim? Como assim? Então dá a entender que a gente depende de um lugar para ter uma vida de excelência com o Senhor. Uma vida de paz, de alegria. Então essas pessoas têm um diagnóstico aí, que elas vivem a emoção. Porque emoção que é assim, ai que lugar bom, ai que praia boa. Ai que carro bom que eu comprei, só que vai ficar velho. Ai que tênis lindo que eu comprei, vou tirar a etiqueta dele agora, vai ficar velho. A emoção é quando você depende do que está acontecendo do lado de fora para trazer uma alegria do lado de dentro. A razão é quando você já tem alegria do lado de dentro e coloca essa alegria para fora. E que independente de como está a realidade, existe dentro de você uma verdade. Por que tem muita gente que oscila muito? Porque vive no campo da emoção, no mundo da emoção, como vítima da emoção. E a emoção oscila. A emoção, ela tem estágios diferentes. É a corrente alternada. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é emoção. Razão é corrente contínua. É você saber que o que está dentro de você é um espírito que testifica no seu espírito que nós somos filhos de Deus. E que nós somos membros de uma família e que nada pode mudar isso. E que esse Pai, que é o nosso Pai, é um Deus tão poderoso que nenhuma realidade do lado de fora é maior do que a verdade do lado de dentro. Porque a verdade é Ele, e Ele está do lado de dentro. E nada é maior que Deus. Mas como é difícil muitas pessoas terem essa consciência. Como é difícil as pessoas terem essa consciência plena, que muito mais do que servir um Deus, é você saber que você tem uma relação com um Pai. Um Pai que te ama tanto. Um Pai que ama você de forma incondicional. Querido, eu postei um bannerzinho esses dias no meu Instagram que ele diz o seguinte: a mensagem mais poderosa que existe de encorajamento não são essas mensagens que afetam a nossa alma. Não são mensagens que falam na nossa alma. Isso é fácil, quer ver? A sua semana vai ser poderosa. Onde você colocar a mão vai prosperar. Deus é bom. As promessas dele serão cumpridas. E assim vai. E eu vou bombardeando você até de textos aqui. Até de textos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Porque... Eu posso ficar o dia inteiro citando versículos bíblicos aqui. Claro que tem que repetir alguns, né? Senão não dou conta. Para te encorajar. Mas não existe uma mensagem mais encorajadora para você e para mim do que a obra consumada da cruz. Quando você sabe que está tudo consumado e que foi essa obra que pegou você como criatura e fez de você um filho de Deus. Essa é a mensagem mais encorajadora que existe em toda a Bíblia Sagrada. É o estar consumado. É você entender que Jesus veio a essa terra como nosso irmão mais velho e pagou um preço que era seu e meu para reconciliar você com o Pai, você numa posição de perdido, que nenhum Deus você tinha, agora você tem mais do que um Deus, você tem um Pai. E que não importa o seu problema, você pode enfrentá-lo de forma encorajada, de forma corajosa, de saber que esse Pai, ele não apenas está contigo nessa batalha, nessa luta, nesse problema, mas ele está em você. E que dentro de você existe um governo, um poder, uma autoridade, um domínio sobre qualquer situação adversa do lado de fora. Então, quando você tem essa revelação, é o maior encorajamento que possa ter na vida de um crente, de um filho de Deus.
Saber do poder que você tem para governar, para reinar em qualquer situação adversa. Qualquer situação. Por isso que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior está de glória em glória. Ele está dizendo, enquanto existe uma realidade adversa do lado de fora, existe uma verdade poderosa do lado de dentro. Porque o meu Pai decidiu habitar onde? Dentro de mim. E é dentro de mim que ele forma uma mesa onde eu como com ele, onde eu tenho intimidade com ele, onde eu tenho governo com ele, onde eu tenho autoridade com ele sobre qualquer situação. Porque a mim é dado toda autoridade. Porque assim como o Senhor é, o meu Jesus é, eu sou nesse mundo. O DNA de Jesus agora está em mim. Mas como é difícil as pessoas entenderem isso, meu Deus. É pior do que pregar para alguém da idolatria. É impressionante, querido. Então toma muito cuidado com o que você está aprendendo. Porque eu também aprendi diferente. Mas assim, sabe, queridos, eu quero louvar a Deus pela minha vida. Sabe, eu não falo isso com soberba. O que eu vou falar aqui mostra de fato que não é soberbo. O que eu vou falar? Porque poucos pastores, poucos no mundo, poucos pastores, têm a coragem de fazer o que eu fiz. É porque eu sou bom? Não, é a graça dele. Continua sendo a graça dele. Mas poucos pastores, de 1000, talvez um pastor, tem a coragem de fazer o que eu fiz. E eu estou aqui com o pastor Cícero me assistindo. Você está aqui ainda. Mas olha só, olha a coragem que eu tive. Eu fiquei 18 anos pregando um evangelho diferente de alguém que subiu na plataforma da nossa igreja, que eu deixei esse homem subir lá e ministrou 4 a 5 horas de conferência. E depois eu o convidei de novo para ministrar mais 4 a 5 horas de conferência. Isso é um total de quase 10 horas, falando um monte de coisa que eu ensinei errado. E eu ali no primeiro banco ouvindo aquilo tudo. Só que ele não usava esse termo, ele ensinou isso errado, Mas ele ensinava de outra forma, que eu sabia que eu tinha ensinado errado, que aquele povo estava ali me ouvindo, aquele homem, e comigo ouvindo também, e provavelmente pensando assim, poxa, eu aprendi isso errado, eu também aprendi isso errado. Qual pastor que tem essa coragem? Infelizmente, a maioria não tem. E por não ter, fica aí até hoje ensinando a velha aliança. Fica aí ensinando um evangelho, que é o evangelho onde você tem que pagar preço. Um evangelho onde você relaciona com Deus poderoso, mas você não entende que você tem um Pai amoroso. Então eu louvo a Deus pela minha vida, pela coragem. Imagine, querido. Imagine qual é o homem que tem a coragem de se sentar e colocar um outro de pé e dizer assim, fala tudo que eu fiz errado. Mas não fala só para mim, fala para uma multidão que eu fiz errado com eles. Foi o que eu fiz. Quando eu convidei o pastor Reinhard, que é o homem que, para a glória de Jesus, me ensinou a nova aliança, eu dei a ele a oportunidade de subir na plataforma da igreja e falar tudo que realmente ele crê, e que era tudo bem diferente do que eu cria. E eu ali assentado, ouvindo aquele homem, e o povo que me seguia, o povo que era um membro da nossa igreja, na época a igreja devia ter mais de 1000 pessoas, lotada a igreja, nós juntamos as igrejas para ouvi-lo. Ele estava ali falando tudo aquilo, desfazendo tudo que eu fiz. Ensinando o evangelho da nova aliança, o evangelho da graça, e desfazendo muitas coisas que eu fiz, reensinando o que eu ensinei. E eu ali sentado ouvindo aquilo tudo. E com muito amor no coração, sabendo que era algo novo que Deus estava trazendo para nós. Agora, por que muita gente não recebe essa revelação da nova aliança? Por que muita gente não recebe essa revelação da graça e não ensina? Porque não tem essa humildade de parar, sentar e para ouvir alguém. Primeiro, ouvir alguém que sabe mais. Segundo, imagine você ouvir alguém que sabe mais, assentado no meio do povo, que você ensinou tudo errado. É só pela graça, tá, irmãos? É tudo a graça. Mas eu estava pensando nisso ontem, até comentei com a minha esposa. Às vezes muitas pessoas, por questão de ego, não recebem a revelação da nova aliança. Porque, como Jesus disse, é odre velho. E odre velho, querido, não se coloca vinho novo, que racha. Racha. Sabe como racha? Você vai começar a compartilha mais um pouquinho para o seu melhor amigo, que é crente também, pastor, líder. E ele falou assim, vamos parar com esse papo. Racha. Os fariseus racharam porque
Eles não conseguiram crer na verdade que viria. Odre velho com vinho novo vai rachar. Vai rachar. Então, querido, a gente precisa ter essa humildade. Primeiro passo para você ter a revelação de tudo que a gente tem ensinado aqui. Primeiro passo, querido. Se não houver esse primeiro passo, esquece. Esquece, vai parar no meio do caminho. Daqui a pouco você está ouvindo tudo de velha aliança de novo, tudo de lei de novo. E você não vai conseguir fluir no evangelho da graça. Primeiro passo é a humildade. É a humildade, não importa se você é pastor há 50 anos, já leu a Bíblia 30 vezes, se é pregador da palavra, não importa. Se você não tiver a humildade, que é o odre novo, para ouvir, para receber esse vinho novo, não vai. Vai ficar como escravo, vai ficar nesse entendimento de velha aliança a vida inteira. Então começa no odre, na humildade, fala assim, não, eu preciso aprender. Eu preciso receber esse novo de Deus. Porque, querido, se você construiu muitas coisas em outro fundamento, não pensa você que é uma mensagem aqui, tem gente que é assim, ouve uma mensagem da graça, fala, entendi a graça, e não quer ouvir mais, já quer até ensinar. Amém, você pode até ensinar, mas continue ouvindo, senão você vai ter a mesma mensagem todo dia. E aí, o primeiro passo é esse, é você ser humilde. É a humildade. Se o odre não for novo, querido, não adianta, não vem vinho novo. Não vem vinho novo. Não vem. Deus não derrama o vinho novo se o odre for velho. E é isso que às vezes acontece. Você vai compartilhar a nova aliança com alguém. Não sei se tem alguém aqui me assistindo e assim tem recebido o que a gente tem ensinado e tem tentado compartilhar e tem visto a dificuldade de muitos em receber. Não sei. Se alguém está acontecendo isso com alguém, pode falar. Por quê? Porque o odre ainda está velho. Você tem que continuar falando? Claro que tem, com sabedoria, graça, orando por essa pessoa, para que ela tenha essa revelação. Mas se não houver a humildade, não tem começo. Não tem nem começo, querido. Nem começo tem. E aí, o Leandro está falando aqui, a gente fica com tanto desejo de compartilhar esse novo. Tanto desejo, querido, que a gente quer falar para todo mundo. Igual que a mulher samaritana. Encontrei aquele que os profetas falaram. A gente quer anunciar para todo mundo. E se a gente não for humilde nessa hora, de saber que a gente sabe muito menos do que o que a gente... Perdão. É isso mesmo. A gente sabe muito menos do que a gente não sabe. Saber que o que a gente sabe é muito menos do que a gente não sabe. E que tem muita revelação que ainda virá para a sua vida e para a minha vida. E a gente tem que ser odre novo. Porque muitas coisas que eu sei hoje, querido, eu não sei amanhã ainda. Ou melhor, vou mudar para entender melhor. O que eu vou aprender em julho, eu não sei hoje. O que eu vou aprender em dezembro, eu não saberei em julho. É uma estrada longa, querido. E que o ensino, a revelação, a luz sempre virá. Mas é necessário humildade. É necessário simplicidade. É necessário odre novo. Então, o primeiro passo é esse. Sabe qual é o segundo? Eu não sei qual que é mais difícil. Eu não sei, sinceramente. O segundo é o interesse. É o interesse. É a fome. Tá ligado à fome? Tá ligado à fome. É o querer aprender mais. É o querer, é o interesse, é a disposição, é a determinação. Peraí, eu sei que eu não sei o bastante, eu quero aprender mais. Eu preciso aprender mais. Então esse é o segundo. E o terceiro, para concluir? O terceiro é a disciplina. Tem gente que ouve eu vou ouvir a ministração que o senhor pregou semana passada, que eu gostei muito, que o senhor até orientou, ouvi umas 4 vezes. E não ouve. Não tem disciplina. Não sabe organizar o tempo. Porque tem muita gente que fala assim, não deu tempo. Não deu tempo de orar, não deu tempo de ler a Bíblia, não deu tempo de ouvir aquela ministração, não deu tempo de ter o meu devocional, não deu tempo de ir para o culto, não deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Por que deu tempo? Porque você não morreu. O dia que você não fez, você não morreu. Você fez alguma coisa no lugar. Então o tempo foi dado. Esse deu tempo é um tempo que Deus nos deu. É por isso que deu tempo. Então se ele te deu 24 horas, ele deu o tempo. O que faltou é a gente organizar esse tempo que nos foi dado. O que faltou foi disciplina. O que faltou é você
ter colocado como prioridade fazer isso ao invés daquilo, mas alguma coisa você fez no lugar disso. Então deu tempo, você ganhou esse tempo sim. Então não engane seu coração. A frase certa não seria essa, não deu tempo. A frase certa é a seguinte: não foi prioridade para mim. E a gente até respeita. Mas quando você não tem, primeiro, a humildade, segundo, o interesse e terceiro, a disciplina, você não cresce nessa revelação. Não vai crescer, querido. Eu não estou profetizando, estou afirmando aqui. Você não vai crescer na revelação da nova aliança. Por quê? Porque é muita coisa que a gente precisa desconstruir. Parece que é simples, mas só você entender que Deus é Deus de antes, não Deus de depois, que o mais importante é o ser e não o fazer, esses dois verbinhos, só para você ter essa revelação, você precisa crescer em muito conhecimento, você crescer nessa graça. Enquanto você não dedicar tempo, enquanto você não for humilde, for interessado, disciplinado, que às vezes você está aqui, você é interessado. Às vezes você está bem no interesse, porque senão você não estaria aqui até agora, me acompanhando há tanto tempo. Mas às vezes está te faltando o quê? Então eu vejo você como interessado, eu posso ver você como uma pessoa humilde, porque você está aqui preocupado em aprender de novo. Mas talvez está te faltando só um ponto, a disciplina. A disciplina. Eu sempre digo aqui que eu estudei muito graça, nova aliança, pós-cruz, obra consumada, para estar aqui ensinando, mas muito, muito. Tinha dia que eu debruçava nesse entendimento por 6 horas, estudando todo dia, para hoje estar aqui ensinando alguma coisa. Então não é de uma mensagem que você vai desconstruir um fundamento que você pensou que fosse 100% verdade e construir um fundamento, um outro fundamento. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser sem disciplina. Amém. Dispara aqui igual uma metralhadora, né? Mas é isso. É isso. Então se relacione com o Pai amoroso. Você faz parte de uma família, uma relação de família. É muito mais, querido, é muito mais uma relação de família do que uma relação de poder. É muito mais uma relação de vontade do que relação de poder. Até a nossa ida aos cultos está faltando entendimento. É muita coisa, gente. É muita coisa. Quando a gente vai a um culto, a gente vai sempre com essa motivação. Estou indo buscar Deus, não é? É ou não é, gente? Você aprendeu assim. Vamos pro culto, a gente tem que buscar Deus. Quando é uma família, né, o marido fica com a esposa. Bora pro culto, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Os filhos, arruma aí, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Vamos para a casa de Deus. Como eu vou buscar algo que está dentro de mim, gente? Como eu vou buscar algo que está dentro de mim? Então, assim, pastor, quando eu vou ao culto, eu não adoro Deus? Claro que adoro. Mas o que a gente não entendendo, não está entendendo, é o poder, a força, o entendimento de fato que a gente está ali para reunir em família. A gente está indo para uma grande mesa de muitos irmãos. E que Deus é tão importante, ou melhor, que o irmão é tão importante quanto Deus. A gente vai levar o irmão para o nível de Deus? Ele leva. Ele leva, por que a gente não vai levar? Ele disse que quando você serve um irmão, você está servindo a ele. Ele disse que quando você supre um irmão, você está suprindo a ele. Ele disse que se você não consegue amar o irmão que você vê, você não consegue amar a Deus que você não vê. Ele coloca os 2 mandamentos, toda a lei dependendo de 2 mandamentos, e o que ele coloca nesses 2 mandamentos? Que toda a lei depende deles. Amar a Deus e quem? O irmão, o próximo. Então, o ambiente de culto é muito mais um ambiente de comunhão. Deveria ser muito mais um ambiente de comunhão, ou no mínimo igual, para você não ficar escandalizado, no mínimo igual o ambiente de comunhão e o ambiente de adoração. Mas a gente vai para um culto só como um ambiente de adoração, como se fosse lá para buscar Deus e tchau, seu irmão. Mas por que é assim? Porque a relação nossa está errada. A gente relaciona com um Deus poderoso, onde a gente vai a algum lugar, que é a casa dele, para buscar uma bênção. Agora, quando você tem uma relação de paternidade, o que você entende? Você entende que todos os irmãos também são filhos, e que eles estão ali como irmãos. E mais, que esse pai tem tudo. Então você não vai ali por causa do pai só, você vai também por causa dos irmãos.
Quando você está numa mesa de família mesmo, você conversa com o pai, conversa com a mãe, mas você conversa também com os irmãos, não é assim? E às vezes você tem um irmão do seu lado e ele está precisando de colocar arroz no prato dele, você coloca para ele, mas o pai está perto e ele mesmo coloca. Às vezes a gente alimenta muito mais um irmão do que um pai numa mesa. A gente serve muito mais um irmão do que um pai. E não é por isso que aquele pai deixou de ser seu pai. E pelo contrário, quando ele vê você servindo o irmão, ele fica tão alegre. A gente não consegue entender que adorar a Deus é amar o próximo. Porque a gente entendeu que a gente vai para um lugar para buscar alguma coisa para nós. Como se fosse a mesa pronta só para a gente comer. A gente não entendeu a ceia. Por isso que eu expliquei sobre ceia aqui outro dia. Está aqui no Instagram, depois você assiste sobre ceia. A gente não entendeu a ceia. A ceia é o lugar de divisão da mesa. A ceia é o lugar que a gente tira muita gente da mesa. Por isso que Paulo vai dizer que as pessoas se reuniam mais ali naquela época para o mal do que para o bem. Porque não tinha consciência de corpo. Não tinha consciência de família. Então, querido, essa questão de consciência é uma crise. E que você só vai conseguir mudar isso no seu coração se você tiver uma disciplina de aprendizado, um interesse pelo assunto e uma disciplina de todo dia comer um pouco, para ter essa revelação e desconstruir muita coisa que você aprendeu. Então você não vai para um culto para buscar a Deus, você pode até ali também buscar a Deus, porém tenha uma consciência que ali não é a casa de Deus. A casa de Deus é você. E que quando você vai para um local alvenaria, um culto, uma igreja alvenaria, uma igreja institucional, você vai de organismo. Você vai fazendo parte de um organismo que é muito mais poder do que uma instituição. E você vai para aquele lugar para encontrar com seus irmãos, para que juntos nós celebremos ao Senhor. Que juntos nós adoremos ao Senhor, lembrando que a nossa maior adoração é quando eu me preocupo com o meu irmão. É quando eu estou na mesa comendo com ele com alegria e servindo ele. Porque depois que eu tenho essa consciência que tem tudo na mesa para eu, pega isso aqui. Depois que eu tenho a revelação, a consciência, a nitidez clara no meu espírito, que eu me assento na mesa e tem tudo nela para eu comer, me resta fazer o quê? Comer? Não, eu já comi, estou cheio, estou farto. Me resta eu estar na mesa para ser comido. Me resta eu estar na mesa para que os irmãos que se assentam na cadeira comam de mim. Me resta ser partido. A ceia, muito mais do que celebrar o pão que você come, é você lembrar do corpo que foi partido. Fazer isso em memória de mim. Jesus parte e fala, fazer isso em memória de mim. Então é muito mais, a vida com Cristo é muito mais uma consciência de uma família, onde nós somos irmãos e que o nosso chamado é ser partido a favor do meu irmão. É que ele coma de mim, não eu coma dele. Não é eu estar num lugar para comer mais, mas eu estar num lugar para repartir a comida que eu tenho. Depois você analisa com mais calma a ceia, o que estava acontecendo com eles. Mas leia 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 17. E vai até o fim, você vai entender o que estava acontecendo com os irmãos. Eles levavam o alimento deles, mas eles não partiam, eles comiam. E a consciência que Deus quer dar para nós é, primeiro, que Ele é um pai de uma grande família, que nós somos irmãos e que o propósito da nossa salvação, de estarmos nessa família, é servir nossos irmãos e aumentar a família. Porque filho maduro gera filhos. Quem tem filho aí? Você precisa crescer para depois ter filhos, não é assim? Então, filho maduro gera filhos. Mas enquanto a gente tiver uma mentalidade de escravo, olha como Satanás é sagaz. Enquanto você tem uma mentalidade de escravo, você é filho menino. Gálatas 4:1 fala. Então, quando você é filho menino, você se sente o quê? Se sente na necessidade de ser o quê? Ajudado, ser servido, ser amado, ser cuidado, ser acolhido. Primeiro que você não consegue gerar filho como criança. E segundo que você chama tanta a necessidade do pai, ou melhor, você chama tanto o pai para as suas necessidades,
que você esquece que você já precisa crescer para aumentar a família. Por que a família não aumenta? Porque está cheio de filho menino. Então você vai para um culto, por exemplo, muito mais preocupado com você do que convidar a sua rua inteira para ir também. Do que convidar todos os seus colegas de trabalho, de faculdade para ir também, porque a sua mente está voltada, tem que buscar a minha bênção e a minha vitória. Você não tem que buscar a sua bênção e a sua vitória. Você está indo lá para dar da sua bênção e da sua vitória. Você está indo lá para servir os irmãos. Então todo culto deveria começar assim, ó. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Amém. Boa noite, boa noite, boa noite. Diga para o seu irmão, boa noite. E boa noite, boa noite. Aí a gente fala assim, agora nós vamos louvar ao Senhor. Só que lá em cima não tem nenhum tecladista, não tem nenhum guitarrista, não tem ninguém com o microfone na mão senão você, não tem bateria, não tem nada. Agora nós vamos louvar, nós vamos adorar ao Senhor, amém, irmãos? Amém. Então vamos louvar por meia hora e adorar o Senhor? Vamos. Então você desliga o microfone e cada um agora começa a conversar com o seu irmão. Bater papo, descontrair, abraçar, ouvir, sorrir, ver a necessidade do irmão. É melhor aquelas cadeiras soltas do que aqueles bancos, né? Porque faz as rodinhas. Vamos adorar. Sabe o que é adorar, irmão? Comunhão. Aí vai estar todo mundo em comunhão. É mesa. É tempo de mesa. E aí fica todo mundo ali batendo papo. Parece que não, ali é curativo. Eu lembro que eu ia nas reuniões de pastores. Eu nunca faltei de reunião de pastor. Eu amava sempre. E tinha um momento do café, aquela meia hora do café. Era ali. Era ali o lugar de desabafo, o lugar onde um irmão servia o outro, um socorria o outro, e a gente compartilhava, era tão bacana, sabe? Vinha um aconselhamento lá do céu para aquela pessoa dar a gente, e era tão prazeroso, tão gostoso. Aí passava aquela meia hora, aqueles 40 minutos, aí vinha o presidente do conselho, muitas vezes era eu mesmo, quando eu fui presidente, e aí eu falava, gente, acabou, eu ia brincando com todo mundo, acabou esse tempo, agora nós vamos para o louvor. Sim, precisa desse segundo momento, o terceiro, que é a palavra, mas como era importante aquele café, né, Wagner? Lembra? Como era importante aquele tempo de comunhão, que você sentava na mesa, você não queria parar mais, você queria ir até o fim naquela mesa, de tanta demanda, necessidade, você estava ali buscando suprimento, buscando resposta, conselhos. Os irmãos precisam disso, de comunhão. Isso é igreja! Eu não sei quanto você, mas final de ano, a nossa família se reúne, e não é aquela coisa disciplinada, mas é natural isso, que para tudo, lá para o dia 20 e poucos de dezembro, e a gente fica ali, na minha mãe, junta todo mundo, e a gente ri, brinca, zoa um ao outro, mas é tão gostoso. Às vezes a gente não fala sobre isso, mas como é gostoso, final de ano, em família. Estou falando da minha, né? Eu espero que a sua também tenha isso. É família, a gente pode fazer isso em todo culto, tá em família, chegar mais cedo, sair mais tarde. Isso é que agrada ao Senhor, isso é família, isso é igreja, isso é mesa. Isso é mesa. Isso é mesa. Mas nós somos da religião, aqui é a casa do Senhor, que não é lugar disso. E começa esse negócio. Casa do Senhor? Até quando? Gente, vamos compartilhar aí? Pode ser? Todo mundo dá uma pancada de compartilhamento aí? Ó, eu consigo... Clica no aviãozinho, marca uns 30 aí. Não sei quantos vai estar disponível para você marcar. Cada um tem um monte de pessoas disponíveis. Você faz isso, todo mundo fazendo, por favor. Isso não custa nada, alcança muita gente que está precisando ouvir essas coisas. Então você vai chamar um monte de gente aí. Eu estou chamando aqui também. Imagine que multiplicação que não dá isso, hein? Pastor, a pessoa não está assistindo agora. Não tem problema. Depois ela assiste. Já, pastor... Preciso escolher para quem que eu estou marcando? Não, marca todo mundo. Está todo mundo precisando ouvir isso. Crente, não crente. Então marca o máximo que você puder. E eu estou fazendo isso aqui também, ó. É 1 minuto que a gente tira, que não faz diferença nenhuma para nós, mas faz uma enorme diferença para outras pessoas. É libertador. Pronto, marquei um monte aqui. Faz aí também. Então é isso. Culto é mesa, irmãos. Poxa, a gente fala isso, a gente fica... Tem pastor que tem até medo de falar isso, né? Mas eu não tenho. Querido, se você quiser... Você pode, na sua casa, sem ir à igreja de instituição, prestar aquele culto.
Quando você está numa devocional, num tempo com Deus, você coloca um louvor de adoração que você gosta. Não é aquele que o Ministério de Louvor decidiu cantar. É aquele que você gosta. Que quando você adora o Senhor com Ele, porque você escolheu esse cântico, você flui muito mais na intimidade, na comunhão, do que o cântico que o Ministério de Louvor decidiu cantar. É tão gostoso quando coincide, não é? O Ministério de Louvor preparou um hino e vai cantar, e aquele hino que você estava pensando nele o dia todo. Mas vamos voltar aqui. Então você pode ir para o seu quarto, como foi a instrução de Jesus, e você vai fazer aquele período de louvor simplesmente maravilhoso, de adoração, de choro, quebrantamento. Você pode ou não pode fazer isso? Jesus ensinou a fazer isso. E ali você vai para a intimidade, vai para o choro, vai para o quebrantamento. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Meu Deus! Pronto. Aí você fez o período de louvor, não é? Você só não recolhe a oferta. Ou até pode pensar no valor que você vai dar para alguém. E aí depois você terminou esse período, agora você vai escolher uma mensagem que vai falar ao seu coração. Olha que legal! Você escolhe o louvor que mais toca em você. Você vai agora escolher a palavra que faz sentido para você, que é o que você tem buscado, aprendido, ou uma demanda que você está passando. Você vai escolher o pregador. A pandemia ensinou isso para a gente. Quem sabe a pandemia foi mais para ensinar os crentes do que ensinar o mundo. E a gente está pensando que é para salvar o mundo, que é juiz de Deus e por aí vai. Se fosse juiz de Deus, todo mundo tinha virado crente. Ou Deus faz a coisa para dar errado. Então vamos continuar. Aí você faz aquele período agora que você vai ouvir a palavra. E você escolhe, quem que você quer ouvir? Eu quero ouvir uma ministração do pastor Zé Carlos. Eu quero ouvir a ministração do meu pastor mesmo. Eu quero ouvir a ministração do André Fernandes. Eu quero ouvir a ministração do André Valadão. Aí você pensa na letra A de André, no B de Bianca, tem uma Bianca Toledo, né? Você pensa no C de sei lá, gente, sei lá. Você tem pregador do abecedário todo para você escolher. Você liga a internet, você já vai achar a pregação, aí pronto. Você já louvou. Você já recolheu até a oferta, que você pode pensar no valor de oferta que você vai dar para aquele que precisar de uma necessidade de passar o Pix, ou MBA aqui em Portugal. Pronto, fez a oferta. Aí você ouviu aquela pregação. Aquela pregação. Escolheu a pregação, você parou, ouviu. Pronto. Você prestou um culto. Você prestou um culto. E posso te dizer mais, não escandaliza não, que às vezes foi melhor do que o culto que você tem ido à igreja. Pastor, A gente precisa ser sincero. A gente precisa ser verdadeiro aqui. Você vai escolher o louvor, você não vai escolher o que você não gosta. Que às vezes lá escolhem, não é assim? Você vai escolher a pregação. Qual a pregação que é para você, para falar com você. Olha só que legal. Então você foi para o seu quarto, ficou lá 1h30, você louvou, assistiu uma boa ministração, que normalmente 50 minutos, 1 hora, pronto. Pensou no valor de oferta, até para você mandar para alguém, você para naquele momento, já faz o Pix. Ou até para a própria igreja, você tem o Pix da igreja, você prestou um culto. Prestou um culto. Então será, enquanto a igreja pensar dessa forma, a igreja vai perder participantes de culto. Por que muita gente se afastou da igreja? Por causa de saber que a igreja somos nós e que tem essa consciência que pode fazer em casa. Não, crentes somos nós, igreja não. Igreja é o corpo. Então eu vou para uma igreja, instituição, para isso, claro, porque tem isso lá. Mas não é só para isso. Isso precisa mudar, gente. Eu vou estar ali, nesse lugar que se chama igreja, mas na verdade é um galpão. É um lugar onde os irmãos, com seus dízimos e ofertas, ajudaram a alugar ou comprar, que é a casa nossa, a casa da família. Ali não é a casa de Deus. É claro que como pai, ele também é dono da casa. Mas ali é a casa dos irmãos, onde a gente vai e se reúne em família
para estar com o nosso Pai juntos. Mas isso não significa que sozinho eu também não tenho esse Pai, porque Ele habita em mim. E é nessa comunhão que é ordenado, que é organizada a bênção dos irmãos estarem em união. Não é o Salmo 133? Então ali a gente vai, não é para ser abençoado, é para organizar a bênção. O que é organizar, ordenar a bênção? É suprir necessidade de todos. Ali a ordem. Essa ordem pode ser o comando? Pode, mas é muito mais a organização do que o comando. De modo que todos são abençoados, porque um corpo, uma família, onde uns são servidos e outros não, uns são supridos e outros não, uns têm e outros passam fome, não tem ordenação, não tem ordem, não tem organização de bênção. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Então ali a bênção ela é ordenada, a bênção ela é organizada, a ordem na bênção. E todos nós somos supridos, porque houve um tempo onde você vai com seu coração para compartilhar e você recebe informação ali de alguém que está precisando ser compartilhado. Então, a adoração que Deus mais quer de nós, por incrível que pareça, não é o seu louvor, não é o tempo que você fica dizendo que você ama Ele. Isso é muito bom. Mas não existe uma adoração mais poderosa do que servir o próximo, do que amar gente. Porque o negócio de Deus é gente cuidando de gente, que ama gente, que socorre gente, que supre gente, é gente por gente, é gente na gente, é gente através da gente. Porque a única forma que Deus tem hoje de materializar a bênção dele, o socorro dele, o amor dele, a cura dele, é através de nós. E é exatamente por isso que ele decidiu habitar em nós, para manifestar em nós a favor dos irmãos. Então, igreja é muito mais como... Escreve isso aqui. Escreve, põe lá embaixo que é o que falei, e um dia você pode ter essa revelação se ainda não estiver entendendo. Igreja é muito mais comunhão do que adoração. Igreja é uma família que se reúne em comunhão e que a comunhão adora, mas nem sempre o adorar é comunhão, mas estar em comunhão é adorar. Porque se você parar para pensar, e às vezes a gente não para para pensar, eu e você, nós não temos nada, absolutamente nada que Deus precisa. E parece que a gente fica tentando ajudar Deus a ser feliz. E a gente pensa que quanto mais a gente adora, mais a gente alegra Deus. Quanto mais a gente pula, quanto mais a gente louva. Não, vamos louvar Deus porque está triste hoje, então vamos todo mundo louvar. Gente, dá o seu melhor aí, vamos louvar. Porque se a gente não louvar, Deus vai dormir triste nesse domingo. Vamos adorar a Deus. Querido, é bom sim você adorar e eu adorar, o louvor é extremamente importante. Mas Deus não precisa disso, Deus não tem problema de alma. Deus não tem nenhum problema de alma. E a gente pensa que é o nosso comportamento em relação a Deus que Deus deixa Deus mais triste ou mais alegre. Ah, pastor, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, eu me lembro bem desse texto que fala que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Se eu te perguntar aqui o que entristece o Espírito Santo, o que tem na sua mente? O que você responderia aqui agora se eu perguntar para você sobre esse texto? O que de fato entristece o Espírito Santo? Se Paulo fala para não entristecer, o que eu tenho que não fazer então? Para não entristecer o Espírito Santo? Sabe o que vem na mente dos crentes? Primeiro momento, você sabe? Eu sei. Pecado. Mas como o pecado vai entristecer o Espírito Santo se Jesus já pagou pelos nossos pecados? Tá vendo? Fabiano já perguntou seu pecado. Sim. Tá bom. Quando você entristece, quando você peca, quando o Espírito Santo pensar em ficar triste, ele olha para a cruz e vê que Jesus pagou. E aí ele vai continuar triste? Imagina quando chega um boleto para você de um preço alto. Pensa nisso. Não sai daqui não para você entender sobre a questão do pecado, senão você vai achar que estou falando heresia aqui. Não sai daqui não, segura aí. Então você recebe um boleto no seu e-mail, você olha para o boleto e fala assim, vamos falar um valor alto aqui, R$3.000. R$3.000. Aí você vai e fala assim, que boleto, e agora?
tem que pagar esse boleto, vence daqui 5 dias, chegou no meu e-mail. Só que, onde existe essa dívida, você deixou o seu e-mail, deixou o e-mail da sua esposa também, nesse credor. E quando chegou o e-mail para você, chegou o e-mail para ela também, e ela tinha o dinheiro. E quando ela viu o e-mail, ela pensou assim, eu vou pagar antecipado esse boleto, porque senão depois eu esqueço, e ela pagou. Aí você chega em casa triste e fala assim, poxa, chegou um boleto para mim, para a gente que pagar de 3 mil. Aí ela fala para você, ô meu amor, eu já paguei. E aí, como que você se sente, triste ou alegre? Fala para mim. Fala para mim. Você vai se sentir alegre, correto? Porque você ou recebeu uma notícia que o que era dívida estava pago. Tá dando para você entender? Então, será que o pecado entristece o Espírito Santo? Mesmo? Será que Paulo está falando sobre o pecado que entristece o Espírito Santo? E aí, Deus não consegue olhar para a cruz e saber que a cruz representa a esposa que eu falei aqui e que a cruz já pagou? Então, quando Deus olha o boleto, vê a nossa dívida. Mas quando ele olha para a cruz, ele vê o quê? O pagamento. E será que quando ele vê a dívida e depois vê o pagamento, ele continua triste por causa disso? E isso entristece o Espírito Santo? Querido, por isso que eu falo, a gente precisa entender essas coisas. Eu vou te explicar, não saia daqui. O pecado não é o que entristece o Espírito Santo. Tudo que é pecado entristece o Espírito Santo. Tudo que é pecado entristece o Espírito Santo. Mas o maior pecado que entristece o Espírito Santo não é esse pecado. E todo pecado que... Preste atenção nisso aqui. Todo pecado que a cruz já pagou não entristece mais o Espírito Santo. Isso faz mal, sabe para quem? Para o corpo. Faz mal para você. O pecado... Gente, Deus pode cruzar os braços, o diabo também. O seu pecado vai te matar. Quem era para ficar triste com o pecado é você. Porque o pecado não é bom. O pecado é desastroso. O pecado é tão desastroso que o pecado mata. O salário do pecado é a morte. E ninguém tem o direito de receber o seu salário, nem Deus. Então, se você é quem trabalhou, quem recebe é você. Então, se o seu pecado continua na sua vida, você está indo para a morte. Então, quando você está indo para a morte, é porque você não aceitou a morte da cruz. Então, quem vai morrer é você. Então, o pecado tem seus desastres, o pecado tem suas consequências, o pecado não é bom, o pecado é tudo que você puder imaginar de ruim. Tudo que você puder imaginar de ruim é pecado, e o pecado é tudo que você imaginar de ruim. Porque o que a gente precisa entender é que o pecado nunca vai nos fazer bem. E que o maior prejudicado com o pecado é você e eu. Mas quando Deus olha para o seu pecado, Ele já te perdoou. A Bíblia é clara que do pecado meu e seu Ele nem se lembra mais. Por quê? Porque Cristo pagou. Colossenses 3,3 fala que eu e você, eu falei isso nesses dias, eu e você estamos dentro de Cristo. Então Deus, quando Ele olha para você, Ele olha primeiro para quem? Tem como você olhar para essa moeda sem primeiro você olhar para a minha mão? Então, primeiro você vê a minha mão, depois a moeda. Então, nós estamos aqui, ó, dentro de Cristo, Colossenses 3,3, e Cristo está dentro do Pai. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê primeiro Cristo. Se Ele vê Cristo, Ele vê a cruz. Se vê a cruz, Ele vê que foi pago. Está tudo consumado. Continua no pecado que deixa Deus triste, porque nos limpa nosso corpo e depois volta a fazer de novo isso que deixa Deus triste. Ok, vamos lá. A gente tem sempre esse raciocínio, que o pecado é o que entristece Deus. O pecado era para entristecer você. O próprio Espírito Santo, ele quer convencer você que você precisa viver a santificação. Eu não sei você, mas eu sei do que eu estou falando aqui em relação a mim. Eu tenho o Espírito Santo e você também. Quando a gente peca, quando a gente fala, a gente erra, a gente é que fica triste. Aí você fala, mas o Espírito Santo que está dentro de nós, ele fica triste também. Querido, ele pode até ficar triste, mas não triste porque você ofendeu ele, mas triste por saber que um filho não entendeu.
Que o filho ainda não tem governo sobre o pecado, sendo que era para ter. Um filho não reina, não domina o pecado, sendo que era para dominar. Mas não é uma tristeza maior. O que entristece o Espírito Santo? Eu desafio você a ler Efésios capítulo 4 de novo com calma. Mas não leia só o versículo 30, leia o capítulo todo. E leia também o capítulo 5. Efésios 4 e Efésios 5. Você vai perceber que o que entristece o Espírito Santo é a intriga na família. É a intriga entre irmãos. É briga entre irmãos. É um falar mal do outro. É ressentimento no coração. É ódio entre os irmãos. É mágoa. Tudo que Paulo está dizendo sobre entristecer o Espírito Santo ali, está falando de relação entre irmãos. Está falando de problema de família. Família, irmãos. A família de Cristo. É isso que entristece o Espírito Santo. Sabe o que entristece o Espírito Santo? É quando tem alguém passando uma necessidade e você pode suprir e não supre. Sabe o que entristece o Espírito Santo, meu irmão? É quando você fala mal do seu irmão. Porque o mesmo Espírito que habita em você, habita nele. Então você fala aqui mal dele lá e ele lá fica triste. É o reino que divide e que não subsiste. O que entristece o Espírito Santo não é em relação ao que você faz contra o seu próprio corpo, mas é o que você faz em relação ao corpo de Cristo. É o que você faz contra o corpo de Cristo. É a divisão. É usar a internet para falar mal de alguém. É usar a internet para divulgar um escândalo da igreja, de modo que consegue ganhar até seguidores. É expor a nudez da igreja. É irmão que não conversa com outro irmão. É alguém que passa na rua e vê um necessitado e não supre a necessidade dele, mesmo não sendo crente. É alguém que tem muito para si, mas não reparte. É tudo que você faz. Efésios capítulo 4, o ideal é ler todo. E o capítulo 5, porque a gente tem essa mania de ler texto isolado. A gente precisa entender que ninguém começa a falar alguma coisa na Bíblia de apenas um versículo e para. Ele vem construindo. Tanto é que você vê mas, portanto, todavia. Você vê um versículo que completa o outro. E quando você lê Efésios 4 todo, você vai ver claramente, não vou ler aqui, porque a gente está errando o meu tempo aqui. Mas você vê claramente que entristecer o Espírito Santo não é absolutamente o pecado. Não é bem o pecado. Você pode até colocar que o pecado também entristece, eu não vou dizer que não. Mas o que mais entristece o Espírito Santo, deixa eu te dizer, é tudo aquilo que o homem faz. Preste atenção nisso aqui pode te ajudar a entender. O que mais entristece o Espírito Santo é aquilo que o homem faz e que a cruz não pagou. Porque aquilo que você faz e a cruz pagou, é o que eu usei o exemplo do boleto. Deus olha e fala, tá pago, então não tem nada que me entristecer. Agora, aquilo que não foi pago, e deixa eu dizer uma coisa para você, a comunhão entre você e o seu irmão, quem paga é você. Você amar o seu irmão é uma decisão sua de um Espírito Santo que habita dentro de você. E que já derramou o amor dele no seu coração. Romanos 5,5 fala isso, para você amar o seu irmão. Ei, não é amar seu irmão, é amar todo mundo. Ei, não é amar todo mundo que te ama, é amar o inimigo. E isso entristece o Espírito Santo. Quando a igreja não vive a comunhão. Sabe o que entristece o Espírito Santo? É o entendimento da ceia errado, de modo que você olha para o lado alguém que está ceando e está em pecado, e você já pensa mal desse irmão. Você condena ele. Isso entristece o Espírito Santo. Sabe o que entristece o Espírito Santo? Esse mau entendimento da ceia. Sabe o que entristece o Espírito Santo? É você ir para a igreja, você nem lembrar do seu irmão e achar que você está indo ali só para adorar a Deus e está alegrando o Espírito Santo. Você quer ver uma igreja que flui no Espírito bem, que os cultos são maravilhosos, uma igreja que vive bem em comunhão. Porque antes de adorar eu preciso consertar com o meu irmão. Você quer ver um culto fechado, um culto onde a presença não flui, não manifesta, é onde tem intriga entre os irmãos, onde tem falatório, calúnia, difamação. Isso entristece o Espírito Santo.
O que mais entristece o Espírito Santo é a falta de um bom relacionamento. É você não entender que você foi chamado para ser partido, não só para comer. É você não entender que o pão da vida já morreu por você para você comer o suficiente e agora você ser pão da vida para outros que estão mortos. É você não entender que você está numa igreja muito mais do que para você, mas você está ali por causa do próximo, por causa das pessoas. Se você não entender que a sua vida é para ser servida, ou melhor, a sua vida é muito mais para servir do que ser servido, você não entendeu o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é você, é nós, somos nós. É um suprindo o outro, é um carregando o fardo do outro, é um suprindo a necessidade do outro, é um amando o outro. E a Bíblia manda eu e você amar até o nosso inimigo, que dirá o nosso amigo. É você ter mais tempo para os irmãos, ter mais tempo para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. É você ter mais tempo para o seu pai, para a sua mãe. É você fazer o outro feliz, independente se você vai ser feliz ou não. O que entristece o Espírito Santo é quando você não consegue amar as pessoas. É quando você abre a sua boca para falar mal de alguém, sendo que esse alguém também é filho de Deus. E que nele habita o mesmo Espírito que habita em você. E que nós não fomos chamados para dividir. Não, essa família foi chamada para amar. Para estar na mesa, entender que nós temos um Pai que nos conhece. Sabe o que entristece o Espírito Santo? É quando você, ao invés de pegar sua mão para abraçar, para acariciar, para cuidar, para amar, você usa da sua mão para pegar pedras, para atacar. Isso entristece o Espírito Santo. Quando você não consegue jogar fora as pedras que estão na sua mão, porque você pensa que você é mais santo que alguém. E isso entristece o Espírito Santo. E isso entristece o Espírito Santo. Quando há falsidade, quando não há de fato essa comunhão entre os irmãos, de modo que o próprio Espírito Santo quer fluir através da sua vida, para amar através de você, para usar sua mão para acariciar, usar os seus braços para abraçar, suas pernas para andar e visitar um doente, visitar um velhinho, que um dia você vai ser um se Jesus não voltar, e que não consegue levantar da sua cama para ir até a cozinha pegar um copo de água, e você ir lá para suprir a necessidade dele, falar um pouco com ele, deixar ele desabafar e contar um pouco dele, da história, do passado dele, fazer ele sorrir. Não consegui visitar um enfermo no hospital. Não consegui estar num velório participando com a família de um tempo de tristeza, porque você está muito preocupado com as suas coisas. Não consegui chegar mais cedo numa reunião da igreja, de modo que você está ali para servir alguém. Isso entristece o Espírito Santo. Isso mata a igreja. Isso mata a gente, mata as pessoas. Porque a gente não entendeu ainda. Você quer saber? A gente vai morrer às vezes sem entender que o Espírito Santo passou a habitar em nós para ser mais um Jesus nessa terra. E como Jesus fazia, a gente deve fazer. Jesus dedicou a vida dele toda, menos para ele. Isso é ser cristão. É quando você dedica a sua vida a favor do próximo de uma tal forma que, se necessário for, você sobe até a cruz por ele. Foi o que Jesus fez por nós. E não há prova de amor maior do que essa. E esse é o nosso exemplo de amor. E é isso que a gente está precisando. E isso é adorar a Deus. Talvez você não vá para um culto, mas se você vai para a casa de um senhorzinho de idade que não consegue mais sair de casa, e você fica ali 2 horas batendo papo com ele, pegando uma água para ele, orando pela vida dele, rindo um pouco com ele, você prestou o seu culto. A gente precisa sair um pouquinho da religião, ou aliás, sair muito da religião, e buscar intensamente a relação. Porque é na relação que eu conheço com quem eu me relaciono. E a gente está precisando mais conhecer o coração de Deus. É isso. É isso.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a graça do Senhor traga todos os dias uma revelação do verdadeiro Evangelho, da real missão, de um Jesus que vem e se faz homem, habita entre nós, para formar uma grande família. Formar uma grande família. Ame mais. Ame mais. E saiba que você tem poder para amar. Por que você tem poder para amar? Porque aquele que mais amou, que é o próprio amor, habita onde? Habita em você. Gente, eu peço perdão porque não está dando para ler tudo que os irmãos estão escrevendo, mas os outros irmãos aí com certeza estão lendo, estão participando e pode continuar colocando. Outro dia não fui ao culto porque fui à casa de uma amiga que estava aflita. É claro que o ideal, Val, é você fazer isso e aquilo. Mas às vezes há uma necessidade tão urgente que você vai prestar o culto visitando um doente, um irmão da igreja, que não pode ir ao culto, mas você vai até ele. É claro que o bom é fazer os dois. Mas a gente precisa entender que mesmo estando na igreja, a gente está ali por causa de Deus, sim. Mas também estamos ali por causa dos nossos irmãos. Chega mais cedo, sai mais tarde, dá carona, pega alguém em casa, presta o seu culto. Presta o seu culto amando mais. E é isso mesmo, Val. É urgente, é isso. É isso. Eu sei que é difícil para muita gente entender. Mas é isso. Mas amém, irmãos. Nós já passamos bom tempo aqui. Se Deus falou seu coração, pega essa mensagem, compartilha. Compartilhe, irmãos. Porque tem muita gente precisando saber o que o Espírito Santo falou aqui. Tem muita gente precisando. Você pode compartilhar falando, você pode compartilhar clicando. Mas alcance outras pessoas com essa mensagem. Alcance. Amém? E é isso. Eu vou parar por aqui então. A gente já está mais de 1 hora falando aqui. Eu tenho um dia puxado hoje, um monte de coisa para resolver ainda. Eu vou para a rua agora. Aqui são 12h37. Não dá nem para almoçar agora. Tem um monte de coisa para resolver. E é isso, irmãos. Vamos amar mais. Esse é o verdadeiro culto. E a gente vai se falando por aqui. Quarta-feira a gente encontra no mesmo horário. E a gente continua falando sobre fé. Porque hoje foi diferente. O Espírito Santo quis conduzir de forma diferente. E tudo é dele, tudo vem dele. Glória a Deus pela sua vida. E vamos em frente. Que você tenha uma semana poderosa e acredite que vai ter sim. Sabe por quê? Porque está consumado. Você que não me segue e está aqui com a gente, passa a seguir aí para chegar a notificação para você quando eu estiver ao vivo na quarta-feira, tá bom? Então, estamos juntos até quarta, querendo Deus. Que bom que vocês estão aqui. A turma que está desde o início aqui, tá vendo a Aline? Glória a Deus. Deus é bom, tá, gente? Sempre bom, tá? Ele é o nosso Pai de amor. Até quarta. Amém, Elisa. Amém, Bruno. Amém, Fabiano. Amém, Léo. Você entrou na hora do amém, mas do amém mesmo. Já ia desligar aqui, ó. Mas essa ministração está aqui disponível. Assista ela aí. Eu sei que você tem fome. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito do seu coração. Glauber, que alegria tê-lo aqui também. Aí, Léo. Olha o Glauber aí. Belo Horizonte, vocês dois, tá? Se conecta aí. Glauber e Léo. Deus é bom. Sempre bom, gente. Amo a vida de vocês. Que alegria tê-los aqui. Aleluia.